Capítulo 251. Seja mais confiante, você tem um relacionamento. Matthew olhou para Sif surpreso. A capacidade de pensamento dessa criança era muito boa. Ela realmente tirou inferências de uma instância. De fato, por exemplo, quando fui para o sul dessa vez, uma vez lutei com um mago da seita Dragonlich chamado Blinken. Ele foi o inimigo mais problemático que já encontrei. Esse cara já foi um membro notável da Aliança dos Sete Santos. Esse tipo de pessoa é muito mais difícil de lidar do que os GNOLLS. Matthew suspirou. Sif segurou o queixo com as duas mãos com pesar e disse: mas por que eles foram para o lado do mal? Matthew não queria se aprofundar mais nessa questão, então disse vagamente: o coração humano é sempre complicado. Resumindo, a razão pela qual você pode sentar aqui e avaliar facilmente a estupidez ou a inteligência de personagens históricos é porque você tem uma boa formação familiar. Acho que desde que você nasceu, você nunca se envolveu em nenhum trabalho de produção. Isso também é inacreditável para muitas crianças de famílias pobres. Havia muitas crianças em Rolling Stone Town que começaram a trabalhar em oficinas têxteis aos 7 ou 8 anos. Embora houvesse uma escola pública na cidade, nem todos tinham a oportunidade de estudar em tempo integral. Você tem que agradecer ao seu pai por tudo isso. Ele lhe deu uma vida tão boa. Você tem que aprender a apreciá-la. Higar se sentiu extremamente satisfeito enquanto ouvia, e seu rosto velho ficou vermelho. Diante do olhar grato de Sif, ele virou a cabeça envergonhado. Lara olhou para essa cena com inveja. Matthew se aproximou e deu um tapinha em seu ombro, então disse a Sif: vamos terminar a lição de hoje aqui. O que eu disse deve ser o suficiente para você digerir por um tempo. Depois de dizer isso, ele olhou para Higar. Em seguida, vamos para a sala ao lado e falar sobre óleo de espada. No final, o óleo de espada de Higar não entrou na primeira lista de produtos da Câmara de Comércio de Oak. Matthew percebeu isso após uma discussão detalhada. O óleo de espada desse cara foi feito à mão por ele mesmo. As matérias-primas eram caras e o custo era alto. O ponto principal era que a estabilidade ainda era questionável. Embora Higar tivesse prometido que seu óleo de espada seria eficaz, pelo bem da reputação da Câmara de Comércio de Oak, Matthew ainda rejeitou o entusiasmo do Lorde Feudal. Claro, suas palavras ainda eram muito diplomáticas. Seu óleo de espada tem seus méritos, mas temo que será difícil encontrar um comprador adequado no mercado. Primeiro de tudo, os soldados geralmente não podem pagar por coisas tão caras. Eles valorizam mais a relação preço-desempenho, a menos que você possa reduzir o custo para um sexto do que é agora, o que é obviamente impossível. Os magos podem encantar facilmente suas armas e não usarão coisas oleosas e sujas como óleo de espada. Somente guerreiros com riqueza e status consideráveis são qualificados para usar este nível de ferramentas de suporte. O que você acha? Depois de ouvir isso, Higar se sentiu um pouco derrotado. Ele não pôde deixar de murmurar: você não pode tentar. Meu óleo de espada não vende bem localmente, mas e se ele se tornar popular no mercado de Condor City? Que tal isso? Eu te darei o primeiro lote de graça, independentemente do custo. Matthew suspirou e disse: então me dê 2 garrafas para experimentar. Higar mal podia esperar para entregar as 2 garrafas de óleo de espada para Matthew. Matthew viu que não havia rótulo e não pôde deixar de perguntar: para que servem essas 2 garrafas de óleo de espada? Higar disse orgulhosamente: uma das garrafas de óleo de espada é um ataque especial para criaturas marinhas. Pode causar danos adicionais às criaturas marinhas. As pálpebras de Matthew se contraíram. Da próxima vez que retornarmos à cidade Condor, não apenas cooperaremos com Ulian, mas também estamos preparados para contatar os Nagas. Tem certeza de que quer colocar o óleo de espada para prejudicar os Nagas na prateleira? Higar ficou atordoado por um momento. É mesmo? A outra garrafa. É um ataque especial contra criaturas mortas-vivas. Matthew disse desamparadamente. Quase não há criaturas mortas-vivas perto da cidade de Condor.
Além disso, sou um necromante. Tem certeza de que quer que eu venda itens que podem ser usados contra? Rhaegar rapidamente pegou de volta as 2 garrafas de óleo de espada. No entanto, ele ainda não desistiu. Então trarei 2 garrafas novas da próxima vez. Na manhã seguinte, 4:08 da manhã. Crucible House. Ronan. Nem preciso dizer que o mentor é definitivamente Ronan. Aspas. Depois de ouvir o encontro de Matthew no sul, o gênio da Torre 177 disse resolutamente: aquele velho é muito mau. Ele definitivamente faria uma coisa dessas. Pense nisso, se não fosse por Ronan, por que Blinken fugiria quando visse você? Porque ele é experiente. Ele provavelmente costumava ser o espião de Ronan na Aliança. Depois que ele desertou, ele se tornou um espião perdido. Quando Blinken viu você, ele provavelmente parecia estar olhando para um espelho. Ele definitivamente conhece as reviravoltas da Aliança melhor do que você. Quando você crescer um pouco mais, será o novo espião de Ronan. Matthew sentiu que esse cara estava falando bobagem. No entanto, ele também considerou a possibilidade de que o mentor por trás das cenas fosse o grande mago Ronan. Foi por isso que ele contou ao gênio da Torre 177 sobre a maioria dos detalhes de sua jornada para o sul. Matthew franziu a testa. O gênio da torre disse surpreso: você realmente vai fazer justiça à sua família? Será que minha piada foi longe demais? Não se preocupe, garoto. Ronan não sabe nada sobre a vida e a morte. Seu talento em necromancia é quase o mesmo que o seu em adivinhação. No entanto, esse assunto era realmente digno de vigilância. A cinza da montanha do dragão poderia ser usada para criar algo ainda mais aterrorizante do que o Dracoliche. Eu me pergunto qual velhote está por trás disso. Resumindo, os escalões superiores da aliança estão podres. Por que não formamos uma nova aliança que diz: a aliança deve morrer? Eu serei o chefe e levarei vocês para a sede da aliança, a cidade flutuante do extremo norte. Matthew sorriu e balançou a cabeça. Obrigado, mas acho que vou me juntar à aliança dos 7 santos primeiro. O gênio da torre então pegou um formulário e colocou na frente de Matthew, indicando para ele preenchê-lo. Atravessar por dentro também é uma forma de pensar, mas você deve ter cuidado para não ser assimilado por eles. Tenho grandes esperanças para você, Matthew. Depois de preencher o formulário, lembre-se de escrever os nomes de Ronan e do Imperador da Casa do Caldeirão, 177, na coluna de árbitros. Depois de enviar o formulário, em no máximo 1 a 2 semanas, alguém irá até Rolling Stone Town para procurá-lo. Naquela época, você concluirá o exame de admissão da Aliança dos 7 Santos em sua própria casa. Matthew ficou surpreso. Minha casa? Não costumávamos ir à filial da Aliança dos 7 Santos em uma determinada cidade. Achei que seria mais conveniente fazer o teste na Casa do Caldeirão. 177 casualmente disse: este é apenas um processo. Eles podem impedir a pessoa recomendada por Ronan de entrar na aliança. Seja mais confiante. Você tem conexões. Matthew sentiu profundamente a corrupção do sistema da aliança. Então, ele preencheu o formulário alegremente. Feito. 177 pegou o formulário e disse a Matthew animadamente: o cara que você me pediu para treinar da última vez já foi feito obediente por mim. Você quer ir lá e dar uma olhada? Troll Sinwak? Matthew assentiu. Claro. Eu estava prestes a perguntar quando eu poderia levá-lo embora. A qualquer hora. Ele já é muito obediente agora. 177 orgulhosamente colocou um objeto duro nas mãos de Matthew. Aqui, siga-me. Matthew olhou para baixo. Era algo como um controle remoto. Fim do capítulo. Capítulo 252, Metamorfose Maliciosa. 177 levou Matthew para a sala no lado leste do último andar. Enquanto caminhava, ele apresentou: não se preocupe, essa criança é muito obediente agora. Sob minha orientação, ele se tornou um vegetariano completo. Você tem que ter cuidado para não deixá-lo entrar em contato com o cheiro de sangue e carne fresca. Ele vai vomitar.
Normalmente, você só precisa fornecer a ele uma certa quantidade de arroz e trigo. Quando ele estiver com fome, ele comerá pedras. Claro, para garantir a ingestão de proteína e gordura, é melhor fornecer a ele um balde de leite toda semana para garantir sua saúde. Não importava se você não fizesse. Os Trolls tinham fortes qualidades físicas. Mesmo se passassem fome por vários anos, eles ainda seriam fortes e duráveis. Enquanto falavam, os dois chegaram perto da sala onde os Trolls estavam presos. Matthew percebeu que as salas aqui eram essencialmente montadas a partir de construções de cerca. Nesta área, enquanto 177 quisesse, ele poderia controlar as várias formas de construções básicas para construir qualquer coisa que quisesse a qualquer momento. Ele alegou ser o imperador da Casa do Caldeirão, e isso era verdade. Depois de entrar na sala, Matthew viu o Siwak parecido com uma colina dormindo profundamente no chão. Ele parecia ter perdido um pouco de peso. Fora isso, a única diferença era que uma coleira fina havia aparecido em volta do pescoço. 177 apontou para a coleira e disse: "Você vê isso? O controle remoto em sua mão é usado para controlar a coleira de choque elétrico. Eu ajustei o controle remoto para 3 níveis, que representam diferentes níveis de estimulação elétrica. Se ele não ouvir, você pode empurrar o controle remoto para a primeira marcha. Neste momento, a corrente elétrica que percorre seu pescoço e espinha lhe dará uma punição leve. Se ele fez algo errado, então empurre para a segunda marcha. Ele perceberia rapidamente que você o estava alertando. No entanto, na maioria dos casos, tente não usar a terceira marcha." Matthew raciocinou: é porque a corrente na terceira marcha é muito alta e pode machucá-lo. 177 assentiu primeiro, depois balançou a cabeça. A primeira metade da frase está certa, mas a segunda metade está errada. Na verdade, a corrente elétrica na terceira marcha é tão forte que ele acha que você o está recompensando. Matthew estava cheio de pontos de interrogação. "Wak Wak", 177 gritou suavemente e explicou a Matthew. "Esse é o meu apelido carinhoso para ele. Siwak é muito difícil de pronunciar e não é íntimo o suficiente." Siwak, que estava deitado no chão, acordou de repente. Ele rapidamente esfregou os olhos sonolentos e se aproximou. Matthew elogiou: "Suas habilidades de nomeação são muito melhores que as minhas." 177 disse alegremente: "Eu sabia que tinha talento para nomear. Que tal isso, Matthew? Quando você tiver uma criança no futuro, deixe-me ajudá-lo a dar um nome a ela. É melhor se você puder ter mais alguns filhos. Dessa forma, posso maximizar meu talento." O sorriso de Matthew congelou. Felizmente, ele havia se acostumado a lidar com situações embaraçosas recentemente. Fingindo que nada havia acontecido, ele caminhou rapidamente até Siwak e olhou curiosamente para o corpo do Troll. Alguns segundos depois, Matthew esticou gentilmente o dedo indicador e deu um peteleco na pele do calcanhar de Siwak. "Ah, mestre, não. Dói." Quem diria que no segundo seguinte, o Troll realmente caiu no chão enquanto chorava. Siwak parecia estar com muita dor. Ele agarrou o local onde Matthew o havia batido, estremecendo no local. Matthew olhou para a cena surpreso. "O que está acontecendo?" 177 se aproximou e explicou: "Quando eu estava treinando o Wak Wak, percebi que ele era muito insensível. Mesmo se eu o socasse, ele só gemia 2 vezes e adormecia. Essa situação me irritou, então usei um feitiço para ajustar sua sensibilidade." Matthew perguntou curiosamente: "Mas a reação dele é muito exagerada." "Espere, quanta sensibilidade você ajustou?" "1000 vezes." 177 disse orgulhosamente. Matthew respirou fundo. "Por que são 1000 vezes?" 177 respondeu naturalmente. "Porque acho que 10.000 vezes é muito cruel." Matthew ficou surpreso ao ouvir isso. Ele sentiu que o que a outra parte disse não fazia sentido. 177 acrescentou: "Claro, o treinamento inicial foi concluído.
Se você quiser levá-lo embora, removerei o efeito do feitiço de sensibilidade. Ele se perguntou se sentiria arrependido. Afinal, Oak foi provavelmente o primeiro troll na história a ter um físico tão sensível. Só isso já foi o suficiente para deixar uma marca na história. Ele viu a expressão aterrorizada do troll. Matthew não suportou perguntar o que tinha acontecido no mês passado. Ele imediatamente expressou sua intenção de levá-lo embora. 177 imediatamente apontou para o maior botão do controle remoto e disse: "Então tente apertar isso." Matthew fez como instruído. Depois de apertar o botão, uma luz branca envolveu o corpo do troll. Com um assobio, apenas a coleira ficou no local. 177 pegou a coleira e entregou a Matthew. "Você não esperava por isso?" "Esperava. Eu também adicionei um espaço dimensional à coleira. Esse espaço é o suficiente para acomodar 2 trolls. Isso é para evitar que o Oak fique muito gordo no futuro e não consiga caber." "Ah, eu sou realmente um gênio." Matthew pegou a coleira com um sorriso e descobriu que havia palavras gravadas no anel interno. Colar do Amor de 177, feito para Matthew, o outro fundador do Ronan Must Die. Este é um símbolo da nossa amizade. Matthew ficou tocado e preocupado. Se o mestre Ronan descobrisse que ele tinha essa coisa, ele realmente não o mataria. Fim do capítulo. Capítulo 253, Metamorfose Maliciosa. No entanto, esta coleira era realmente muito prática. No final, ele não teve escolha a não ser aceitar a gentileza de 177. Então, Matthew tirou um conjunto de cerâmica de sua bagagem e deu a 177 como um presente por retornar do sul. Essas coisas estavam por toda parte nos fornos abandonados da ilha. Matthew havia trazido de volta mais de uma dúzia de conjuntos, e ele já havia dado um conjunto para Rex e Sif. Este último parecia especialmente feliz depois de receber os presentes. Como confidente de Ronan, Matthew naturalmente não poderia deixar 177 para trás. Ele pensou que o conhecedor 177 não estaria interessado neste presente, mas quem sabia que este último choraria depois de receber a cerâmica. "Oh, Matthew, não consigo me lembrar da última vez que recebi um presente. Ronan está sempre ocupado lá fora e nem se lembra do meu aniversário. A última vez que recebi um presente foi há 5 anos. Naquela época, ele foi ao purgatório e roubou o ninho de um dragão vermelho antigo. Ele matou vários dragões vermelhos jovens e fez uma fortuna. Antes de partirmos, ele me prometeu que dividiria um pouco do cadáver do dragão vermelho comigo depois que o assunto fosse resolvido. Mas no final, o que eu consegui foi um grande pedaço dos intestinos do dragão vermelho. O que foi ainda mais ultrajante foi que o dragão vermelho parecia ter acabado de comer há pouco tempo. Droga, Ronan! Ele estava insinuando para eu comer M*T. Soluço, soluço, soluço. A cerâmica era muito interessante. Suas formas me lembravam algumas construções antigas. É uma pena que falte um pouco de espiritualidade. No entanto, se eu voltar e estudá-lo, posso me surpreender. Depois de se despedir de 177, Matthew pegou o elevador para a área do mercado. Ele queria ir ao mercado de equipamentos mágicos aqui e comprar algumas garrafas de líquido de crescimento verde. Ele também queria ver se poderia comprar algum equipamento para si mesmo. Após retornar do sul, Matthew tinha mais de 2.000 moedas de ouro em dinheiro em mãos, excluindo os fundos usados para estabelecer a Câmara de Comércio de Oak. No passado, ele não ousava vir aqui para olhar as ferramentas mágicas. No entanto, as coisas eram diferentes agora. Quando Matthew entrou na loja oficial de magia, ele ficou ainda mais ereto. O shopping oficial na área do mercado era composto por fileiras de vitrines mágicas deslumbrantes. Esta era uma loja com o nome do grande mago Ronan. Os itens produzidos aqui vinham da Torre do Mago de Ronan em Genbei ou das indústrias de outros grandes magos da Seven Sun Alliance. Matthew tinha acabado de entrar. Ele estava cercado por um par de garfos, um prato e uma vassoura mágica. "Você precisa de algum serviço, senhor?"
Podemos ajudá-lo a encontrar rapidamente o que deseja comprar, economizando muito tempo. O tempo é a alma de um mago. As 3 criaturas mágicas se apressaram para falar. Matthew recusou a recomendação. Isso porque esses vendedores de magia também exigiam uma taxa de serviço adicional. Embora ele não fosse mais pobre, ele também não era um tolo. Matthew estava determinado. As 3 criaturas mágicas se dispersaram em decepção. Loft, está tudo bem. Aqueles que não querem contratar um assistente de vendas geralmente são pessoas pobres. Você está certo, mas já faz um mês que não abro a loja. Não há nada que possamos fazer. Quem pediu que os poucos nós no norte fossem forçados a fechar? Desde que os magos daquelas cidades ricas não puderam vir para a casa do caldeirão, os negócios aqui se tornaram cada vez mais difíceis. Matthew olhou para a parte de trás da criatura mágica pensativamente. O nó que conecta a casa do caldeirão à cidade do norte está fechado. Isso significa que a situação do mestre Ronan no plano astral piorou novamente. Era inútil pensar muito. Matthew desviou a atenção e caminhou sozinho pela rua. No entanto, enquanto caminhava, sua expressão mudou. Matthew nunca imaginou que as criaturas mágicas estivessem certas. Comparado aos preços aqui, ele era realmente pobre. Ao longo do caminho, ele realmente estava de olho em algumas ferramentas mágicas. No entanto, seus preços eram realmente assustadores. Advance Body Bag, capaz de armazenar 25 cadáveres ao mesmo tempo, apenas cadáveres, e apenas 1/3 do tamanho de um saco para cadáveres normal. Preço: 2.000 moedas de ouro. Dragonfire Talismã, inteligência +1, ative o fogo do dragão neste talismã. Você pode remover instantaneamente todos os buffs abaixo de lendário no alvo. Em particular, quando o alvo tinha contrafeitiço, fogo de dragão não só podia quebrar o contrafeitiço, mas também aplicar o efeito, ignição de mana, no alvo, dependendo do nível do contrafeitiço. Ignição de mana. Queime rapidamente o mana do alvo até o fundo por um curto período de tempo. Preço: 5.000 moedas de ouro. Cajado das Sombras, inteligência +1, ao usar este cajado para conjurar magias, você invocará 3 espelhos das sombras ao seu lado. Esses 3 espelhos das sombras podem não apenas confundir a audição e a visão do inimigo, mas também acelerar seu canto de magia, aumentando sua velocidade de conjuração em 4 vezes. Além disso, esta magia também forneceu um grande número de bônus de buff de magia para Magias das Sombras. Preço: 8.000 moedas de ouro. Se Matthew quisesse obter o saco para cadáveres de alta qualidade, ele teria que perder todo o dinheiro que tinha. Se ele quisesse obter o amuleto de fogo do dragão e o cajado das sombras, ele teria que vasculhar os fundos públicos. Passando pelas vitrines, a expressão de Matthew ficou cada vez mais entorpecida. No final, ele simplesmente correu para uma vitrine de itens lendários. De qualquer forma, não custa dinheiro para olhar. Havia apenas 3 adereços exibidos nesta vitrine. Bola de luz guardiã de óculo. Após ativar uma magia específica, o centro da bola de luz, dentro de um alcance esférico de 3 km, formará o efeito de defesa absoluta, magia nível 6. Fim do capítulo. Capítulo 254, Metamorfose Maliciosa. Preço: 200.000 moedas de ouro. Anjos Gêmeos de Óculo, estátua. Após ativar a estátua com sangue fresco, você pode invocar 2 anjos menores, LV21 e LV24, para lutar por você. Preço: 200.000 moedas de ouro. Bengala de Ronan. Uma bengala usada pelo mestre Ronan quando ele viajava pelo mundo quando era jovem. Não tem muito poder mágico, mas tem um valor memorial único. Preço: 100.000 moedas de ouro. Talvez ele tenha ficado cego por muitos zeros, ou talvez estivesse completamente entorpecido. Matthew realmente não achou que os 2 primeiros adereços fossem tão caros. No entanto, o último o deixou confuso. Como um cajado comum pode ser vendido por 100.000 de ouro? Não importa o quão barato Ronan fosse, ele não faria uma coisa dessas, certo?
Poderia haver algo mais especial sobre esse cajado. Infelizmente, se havia ou não outro mistério, não tinha nada a ver com Matthew. Com sua riqueza atual, a menos que ele pudesse pensar em uma maneira de sequestrar Rigar e pedir um resgate, era impossível para ele reunir 100.000 moedas de ouro. Ele deixou a fileira de vitrines mágicas. Os olhos de Matthew queimavam com chamas furiosas. Ele mal podia esperar para ganhar dinheiro. No mínimo, tenho que colocar as mãos naquele talismã de fogo do dragão. Com ele, não preciso ter medo do contrafeitiço e dos buffs do inimigo, e o inimigo tem que ter medo do meu contrafeitiço. Com isso, muito menos um mago de nível 4, ouso lutar contra um mago de nível 5. Matthew caminhou até o caixa com alto astral e disse ao cajado: "Dê-me 3 garrafas de fluido de crescimento verde." No entanto, ao se aproximar, percebeu que esse membro do cajado era na verdade a maga que ele conheceu quando esperava o elevador. Ela ainda usava óculos grossos de aro preto, mas seu robe de maga surrado havia sido trocado pelas roupas de trabalho da Casa do Caldeirão, fazendo-a parecer mais jovem e brilhante. Não há nenhuma poção de crescimento verde à venda no shopping. Há apenas uma poção de crescimento rápido, de nível superior. Senhor, você é você? A maga obviamente reconheceu Matthew. Ela parecia um pouco tímida, mas ainda assim reuniu coragem e disse a Matthew: "Olá, meu nome é Rosita. Não tive a chance de agradecer pelo seu lembrete naquele dia. Naquela época, fui me candidatar a uma vaga aqui. Só descobri depois que o Supremo Lorde 177 gostava de brincar quando pegávamos o elevador. Dizia-se que as pessoas que eram induzidas a acelerar ficariam morrendo de medo." Matthew sorriu e acenou com a mão. "É só uma questão pequena. Não me chame de senhor. Apenas me chame de Matthew. Você pode trazer a poção de crescimento rápido, para eu dar uma olhada. Preciso de cerca de 3 garrafas. Rosita saiu correndo feliz. Sem problemas. Um momento depois, ela caminhou até uma gaveta grande. Rosita abriu uma caixa em uma das gavetas e tirou uma garrafa de poção verde escura, então entregou a Matthew. Matthew pegou a poção e silenciosamente olhou para o rótulo na gaveta. Poção de crescimento rápido. Aumenta a velocidade de crescimento das plantas, efeito é semelhante ao feitiço. Crescimento rápido. Preço: 200 moedas de ouro por garrafa. Ele viu o preço. Os músculos faciais de Matthew se contraíram. "Matthew, é isso que você quer?" Rosita perguntou. Matthew assentiu levemente. "Você quer 3 garrafas?" Rosita perguntou novamente. Matthew piscou e disse pensativo: "Não, 2 garrafas são o suficiente." De repente, lembrei que tenho outra garrafa em casa. Rosita não suspeitou de nada e rapidamente empacotou para Matthew. "Aqui, um total de 380 moedas de ouro", ela disse. "Tem desconto?" Matthew perguntou surpreso. Rosita corou e assentiu. Ela sussurrou: "Posso usar meu cartão de funcionário para lhe dar um desconto de 5%. Este é o preço de nossas compras internas. Se eu puder ser promovida a supervisora, tenho a chance de obter um desconto de 10%. "Obrigada, Rosita." Matthew estava de muito melhor humor. "De onde você é?" Rosita disse envergonhada. "Jewel Bay. Eu era originalmente uma aprendiz de nível 3 na Torre dos Magos de Lord Erwin, mas o assistente de Lord Erwin achou que eu era muito idiota, então ele me expulsou. Felizmente, me candidatei com sucesso para o emprego naquele dia, e Lord 177 me deu um emprego. Caso contrário, eu teria me tornado uma maga desonesta sem residência fixa." Quando ela disse a última frase, seu rosto estava cheio de medo persistente. Jewel Bay. Aquele era o acampamento base de Ronan. Matthew pagou o dinheiro e colocou a poção em sua bagagem. Então, ele disse a Rosita: "Eu sou da Rolling Stone Town. Se tivermos tempo na próxima vez, podemos bater um papo. Estou muito curiosa sobre Jewel Bay." Rosita corou novamente. Ela estava prestes a dizer a Matthew que ela só trabalhava meio-dia toda quinta-feira, 5, 6 e 3 dias. Infelizmente, Matthew já tinha ido embora.
Depois de deixar a Cauldron House, Matthew correu para casa. Sua agenda estava muito cheia naquele dia. Às 8 horas da manhã, Matthew levou Lara para uma casa no distrito comum. Então, ele bateu na porta. A dona da casa se chamava Jean Lee. Ela era professora de línguas, humanidades e artes na Seaver Public School. Jean Lee era calorosa, responsável e boa em se comunicar com as pessoas. Além de seu peso de 200 libras, ela quase não tinha deficiências. Depois de saber que o propósito da visita de Matthew era pedir que ela tirasse um tempo da aula para dar aulas para seu amigo, ela ficou chocada. Jean Lee concordou prontamente e deu a Matthew um desconto de 20% nas mensalidades. Lara, que estava confusa no início, percebeu que Matthew estava na verdade pagando alguém para ensiná-la a ler e escrever. Ela ficou um pouco inquieta. Enquanto Jean Lee ia ao banheiro, Lara protestou suavemente. Eu sei ler. Linguagem comum subterrânea, mesmo que seja a linguagem dos Duergar, eu também sei. Um pouco. Matthew sorriu e disse a ela. O presidente da Câmara de Comércio de Oak precisa saber mais do que um pouco. Jean Lee é uma pessoa muito boa. Espero que você possa aprender mais sobre a sociedade humana com ela. Isso é muito importante para mim. Lara queria resistir. No entanto, depois de ouvir as palavras de Matthew, ela ficou em silêncio por um tempo antes de dizer com firmeza. Eu entendo. Depois de entregar Lara para Jean Lee, Matthew correu para a residência do suzerano para bater o ponto para o trabalho. Meio-dia depois, ele e Hagar estavam ociosos em 2 escritórios. Zeller ainda não apareceu. No entanto, como Hagar não explicou explicitamente, não deveria ser grande coisa. Matthew não perguntou. Depois de almoçar na mansão do senhor, Matthew encontrou uma desculpa para escapar e correu até a floresta de carvalhos para começar a plantar árvores. Antes que as sementes fossem plantadas, ele testou os efeitos da poção de crescimento rápido que havia comprado por um preço alto com diferentes proporções de água e encontrou aproximadamente a melhor relação custo-benefício. Só então ele começou oficialmente a trabalhar. Com a ajuda dos zumbis, plantar as árvores não levou muito tempo. O principal era que assistir depois do evento consumia mais energia. Neste dia, quando o céu escureceu, Matthew plantou com sucesso 24 carvalhos mais ao norte. Esse número era basicamente o máximo que ele poderia atingir sem sobrecarregar seu domínio. Se houvesse mais, não só as mudas não seriam capazes de acompanhar, mas a essência da vida no solo também se deterioraria ainda mais. Matthew queria obter o máximo de pontos de aprimoramento possível, mas o domínio da temperança o avisou. Havia um limite para tudo. Pelo menos, ele planejou fazer isso antes de obter um grande número de sementes de carvalho de alta qualidade. Tarde da noite, depois de um jantar rápido e um banho quente, Matthew serviu-se de uma xícara de café forte. Então, ele começou a noite estudando feitiços. Devido à velocidade de nivelamento rápido, sua base de magia não era sólida, e ele precisava se esforçar mais do que os outros para alcançá-la. Depois de entrar no 3º nível, as magias que ele poderia aprender eram várias vezes mais do que antes. Matthew se esforçou muito para criar uma nova lista de magias e um calendário. No entanto, a magia no topo da lista não estava no domínio dos mortos-vivos. Era uma habilidade divina que estava no domínio geral e mais próxima do domínio da transformação. Metamorfose maliciosa. A razão pela qual Matthew a listou como a magia mais alta era simples. Isso porque era uma magia que o mago Ronan recomendava fortemente. Era uma magia que precisava ser aprendida depois de atingir o nível 3. Dizia-se que a dificuldade era muito alta. Matthew estava curioso sobre ela há muito tempo. Agora que ele teve a oportunidade de começar, ele naturalmente escolheu começar a estudá-la. No entanto, antes de começar oficialmente a aprender metamorfose maliciosa, Matthew teve que primeiro determinar seu próprio alvo de transformação maliciosa. De modo geral, havia 3 opções aqui, que também representavam as diferentes dificuldades. Um sapo ou rã. Javali.
Mateus listou os nomes dos 3 animais no papel e caiu em pensamentos profundos. Fim do capítulo. Capítulo 255. Qual é a sensação de conjurar? Metamorfose maliciosa. Esta era uma magia do tipo controle que podia transformar qualquer alvo em seu campo de visão em uma das 3 criaturas. Recebeu esse nome porque os magos geralmente tinham más intenções ao usar esta magia. Como uma das habilidades de combate divinas que podiam ser aprendidas no 3º nível, um mago que dominasse a metamorfose maliciosa também poderia aprender sua magia avançada após entrar no 5º nível. Metamorfose em grupo. Esta era uma verdadeira arma mortal. Podia transformar um grupo de pessoas em pequenos animais nervosos e indefesos. No entanto, a forma da metamorfose em grupo foi herdada diretamente da metamorfose maliciosa. Portanto, a escolha de Matthew agora era muito importante. O contraintuitivo sobre esta magia era a dificuldade de aprender as 3 formas maliciosas de sapo, javali e cabra variava de fácil a difícil. Isso mesmo, transformar um humano em sapo era o mais fácil, seguido por um javali, e o mais difícil era uma cabra. Matthew ficou intrigado no início, mas depois de entender o mecanismo desse feitiço, ele entendeu. Acontece que, embora as 3 formas maliciosas tivessem o mesmo tempo efetivo, havia uma diferença significativa na estabilidade entre as formas. Depois de transformar um inimigo em sapo, o feitiço pode perder seu efeito imediatamente se algo machucar ou até mesmo tocar o sapo. Anteriormente, quando Zeller transformou Sinwak em sapo, ele o colocou especialmente em uma garrafa de vidro para evitar que o feitiço falhasse prematuramente. Se fosse um pequeno javali, você pode precisar empurrá-lo algumas vezes com força antes que a forma maliciosa não pudesse ser mantida. Quanto à cabra mais estável, os magos podiam até atacar implacavelmente as nádegas da cabra. Chutá-la algumas vezes. Essa era a diferença na estabilidade. Quanto mais estável a forma maliciosa, mais difícil era aprender. Isso era razoável. Claro, ter uma estabilidade forte não era isento de perigos ocultos. Na história da Aliança, houve vários casos trágicos de magos transformando seus inimigos em cabras, apenas para terem suas nádegas ou virilhas implacavelmente esmagadas pelas cabras. Chifres de cabra não eram brincadeira. A partir disso, pode-se ver que, embora a transformação maliciosa fosse uma das habilidades divinas, não era isenta de riscos. Fosse uma cabra ou um pequeno javali, todos tinham um certo grau de habilidade para avançar e atacar. Matthew ponderou por um longo tempo. No final, ele ainda escolheu cabra. Ele não achava que algo tão ridículo quanto ser atacado por uma cabra aconteceria com ele. Se tal caso realmente acontecesse, ele teria que responsabilizar seus 2 guardas mortos-vivos. Quanto à dificuldade de aprendizado, Matthew pensou que havia dominado algumas formas selvagens, então isso seria útil para ele aprender este feitiço. Embora se transformar e transformar outra pessoa fossem 2 coisas completamente diferentes, Matthew ainda estava muito otimista. Imediatamente, ele tirou os itens necessários para a cerimônia de conclusão da bolsa de materiais. Um contrato de feitiço padronizado. Um tufo de pele de cabra. 2 barbas de cavanhaque masculinas com mais de 10 anos. Uma pequena quantidade de pó de chifre de cabra. Uma placenta de cabra completa. Depois de colocá-la corretamente, Matthew começou o encantamento em voz baixa de acordo com os requisitos do ritual do feitiço. A vela no canto da mesa de repente aumentou sua velocidade e alcance de oscilação. O sangue de ovelha e a placenta na mesa estavam cheios de um cheiro de peixe e maligno. Os olhos e as palmas das mãos de Matthew começaram a brilhar com uma luz cinza esverdeada devido ao poder mágico transbordante. Murmúrios estranhos ecoaram no porão. Por um momento, a luz no porão desapareceu por um segundo. Você obteve algum conhecimento sobre a estrutura corporal de uma cabra. Matthew fechou os olhos e silenciosamente vasculhou o conhecimento que o ritual de feitiço havia derramado em sua mente. Gradualmente, ele agora tinha uma melhor compreensão das cabras.
Ele podia imaginar diretamente a aparência e a forma de uma cabra em sua mente. Ele também podia distinguir entre as características delicadas e as características repulsivas que pertenciam à apreciação estética das cabras. Essa sensação era tão maravilhosa. Isso era algo que ele nunca havia experimentado antes quando se transformou em uma fera selvagem. Era uma espécie de compreensão e controle da forma animal. Não o suficiente. Matthew abriu os olhos. Para dominar com sucesso a transformação maliciosa, era preciso entender cada detalhe da transformação maliciosa em grande detalhe. A cerimônia forneceu um atalho. No entanto, ele só conseguiu estabelecer com sucesso a estrutura de uma cabra em sua mente. Ele queria dar mais um passo à frente. Matthew não só precisava aprender mais sobre a teoria e o conhecimento da conjuração de feitiços, mas também precisava ter uma compreensão mais profunda da cabra. Em relação a isso, o grande mago Ronan já o havia preparado. Frequentemente não há atalhos para magias relacionadas ao elemento transformação. Você tinha que se tornar um membro do alvo mutável. A melhor maneira era se dar bem com o alvo dia e noite. Um dia, se você se encontrar ressoando com isso, então parabéns. Naquela época, não apenas seu feitiço estará no nível iniciante, mas sua maestria também estará no nível iniciante. Quanto ao verdadeiro domínio da habilidade, isso exigiria muito tempo e esforço. Matthew ainda considerava a experiência do grande mago Ronan como a norma. Na manhã seguinte, antes de ir trabalhar, ele se levantou cedo e foi aos subúrbios para encontrar um fazendeiro que tinha visto algumas vezes. Ele comprou uma cabra dele. Quando estava comprando a cabra, Matthew de repente teve um pensamento. Se ele se familiarizasse com uma cabra fêmea, o feitiço Transfiguração Maliciosa transformaria o alvo em uma cabra fêmea. Fim do capítulo. Capítulo 256. Qual é a sensação de lançar? Embora a cabra fêmea também tivesse chifres, era muito menos ameaçadora no geral, certo? Assim, uma hora depois, Matthew estava segurando um punhado de feno e uma cabra fêmea domesticada em sua mão. Atrás dele estava Soldier, que estava escondido em uma capa. Ele chegou calmamente ao salão do escritório da residência do suzerano. Bata o ponto para o trabalho. O escritório ainda estava muito quieto esta manhã. Na verdade, os assuntos governamentais diários de Rolling Stone Town eram tratados pelo comitê de 5 membros da prefeitura. O escritório da residência do suzerano geralmente lidava apenas com grandes eventos que ameaçavam o território e uma quantidade muito pequena de negócios oficiais. E este último era feito apenas por Zeller. Então, quando Zeller não estava por perto, este lugar não era diferente da floresta de carvalhos de Matthew. Quando Matthew conduziu as ovelhas pela porta, Higar estava lendo o jornal. Era um diário chamado Tabloide do Purgatório. O senhor feudal estava lendo com grande interesse. Quando viu Matthew, ele subconscientemente disse, "Bom dia." Matthew também o cumprimentou educadamente. Só quando Matthew estava prestes a chegar em casa é que Higar percebeu de repente que algo estava errado. Ele largou o jornal e se aproximou. Ele apontou para a cabra e disse, "Eu mencionei que você não pode levar animais de estimação para o trabalho." Matthew piscou. "Não, você não mencionou." Higar disse sem rodeios. "Sinto muito, Matthew. Não estou mirando em você, mas a residência do suzerano não permite que animais de estimação vão trabalhar. Não pergunte quando essa regra foi feita. Mesmo que seja apenas uma regra definida hoje, você tem que segui-la. Afinal, eu sou o chefe." Matthew tentou discutir. "Mas e se eu disser que ela é minha família?" Os olhos de Higar se arregalaram. "Nem mesmo se for sua namorada." Matthew ficou surpreso com a linha de pensamento de Higar. Ele simplesmente disse a ela que estava aprendendo metamorfose maligna. Higar esfregou o queixo e revelou uma expressão preocupada. "Mas o cheiro da cabra é muito forte. Vai afetar o trabalho dos outros." Matthew quase não conseguiu segurar o riso. "O trabalho dos outros. Você quer dizer, como ler o jornal?" Higar olhou para ele com insatisfação. "O que você sabe?"
Isso se chama se importar com os assuntos mundiais. Embora as notícias no Alliance Weekly e no Purgatory Tabloids não fossem inteiramente verdadeiras, muitos eventos importantes eram frequentemente refletidos nesses relatórios distorcidos. Como o senhor da Rolling Stone Town, eu deveria assumir a importante responsabilidade de ler as mudanças no mundo. Matthew concordou. Ele também estava muito interessado no Alliance Weekly, mas como estava com pouco dinheiro, não conseguiu comprar um exemplar. Por isso, perguntou a Higar, posso ler seu jornal? Higar disse generosamente, claro que pode, mas só pode pegar emprestado a última edição depois que eu terminar de ler. Fora isso, quando você lê os tabloides do Purgatório, não tem permissão para cortar certas imagens cor de pêssego com tesouras. Matthew perguntou surpreso. Alguém já fez isso antes? Higar disse significativamente. Você deveria estar se perguntando, quem entre as pessoas que pegam emprestado meu jornal não fez isso antes? Matthew tinha uma expressão de surpresa no rosto. De repente, ele se interessou pelo Purgatory Tabloid, no qual não tinha interesse antes. Vou pegar a última edição para você. Espere. Higar voltou a si e apontou para a cabra. Vamos esquecer isso hoje, mas isso não pode acontecer de novo. Matthew olhou para ele suplicante. Este último não se comoveu. Matthew continuou. Então vamos falar sobre o óleo de espada. Higar ficou instantaneamente energizado. Ele sorriu e deu um tapinha na cabra dócil. Nesse caso, posso considerar abrir uma exceção para você, mas não tenho óleo de espada comigo. Vou até sua casa para te procurar depois do trabalho amanhã. Com isso, ele voltou para seu escritório de bom humor. Como consultor mágico do Senhor, o trabalho de Matthew era bastante ocioso. Embora fosse silencioso aqui, não podia ser comparado ao porão, então não havia como conduzir um aprendizado profundo. Portanto, ele só podia ler livros para matar o tempo ou conduzir alguma pesquisa superficial sobre teoria de feitiços. Num piscar de olhos, meio-dia se passou assim. Durante esse período, Matthew não se esqueceu de se aproximar da cabra. No entanto, embora essa cabra fosse dócil, parecia muito tímida. Mesmo quando Matthew estendia a mão para tocar sua cabeça, ela subconscientemente se esquivava. Isso deixou Matthew um pouco deprimido. Por que ela não se esquivou quando Higar a tocou esta manhã? Depois de comer o almoço preparado por Madame Wesley, Matthew ficou inquieto. Seus olhos ocasionalmente olhavam para o escritório de Higar. Ele sabia que, de acordo com seu hábito, Higar tiraria um cochilo em breve, e essa seria a melhor hora para ele escapar. Como esperado, as pessoas de meia idade e idosos tinham uma programação muito regular. Poucos minutos depois, Higar, que estava de pijama, saiu enquanto se alongava. Para a surpresa de Matthew, Higar não saiu do escritório. Em vez disso, ele caminhou em direção ao seu próprio escritório. É muito difícil, embora tenha sido apenas meio-dia de trabalho. Ele parecia exausto. Matthew se perguntou se ler o jornal era realmente tão cansativo. Higar de repente perguntou a ele. Matthew, quero lhe fazer uma pergunta. Qual é a sensação de lançar um feitiço? Matthew pensou por um momento e explicou seriamente. Quando nós, magos, lançamos um feitiço, podemos dividi-lo em 3 estágios. Esses 3 estágios têm 3 sentimentos diferentes. O primeiro estágio era preparar a postura de lançamento e cantar o feitiço. Nesse momento, seríamos forçados a relembrar todo o conteúdo dos feitiços relevantes. A dor, a dificuldade, a confusão, a tristeza e outras emoções negativas quando aprendíamos os feitiços também surgiam em nossas mentes. Fim do capítulo. Capítulo 257. Qual é a sensação de conjurar? Este processo não só consome nosso poder espiritual e poder mágico, mas também representa um grande desafio para nossa vontade. A sensação deste estágio era dor, lentidão e tensão. O segundo estágio era o fim do canto e o acúmulo de energia mágica. Neste momento, muitos elementos mágicos se reuniram em nossos corpos. Estávamos suportando muita pressão, e essa pressão nos forçou a liberá-la.
Mas até o momento crítico, temos que nos conter. Essa sensação era difícil de descrever. Era como segurar deliberadamente antes de urinar. A sensação neste estágio era sombria. Felizmente, não durou muito, no máximo uma fração de segundo. O estágio final era o momento de conjurar o feitiço. Neste estágio, como a pressão acumulada será liberada em uma respiração, sentiremos uma dor e um prazer intensos. Este estágio durou cerca de 1 a 3 segundos, e quanto maior o nível do feitiço, mais tempo ele durou. A sensação durante esse período foi muito revigorante, e era fácil ficar viciado nisso. Essa era a razão pela qual muitos magos ficavam onde estavam por 1 ou 2 segundos depois de conjurar uma magia de alto nível. Isso também era conhecido como o backswing da conjuração de magias por pessoas que não entendiam os princípios da conjuração de magias. Provavelmente era uma situação muito complicada. Conjurar magias era realmente uma coisa muito perigosa. Testava constantemente o espírito, a mente e a vontade de um mago. Estava longe de ser tão bonito e incrível quanto as pessoas comuns imaginavam, e havia muita dor e terror, mas tinha um charme único. Por que você de repente fez essa pergunta? Você quer conjurar uma magia também? Higar curvou os lábios. Quem não quer conjurar magias? No entanto, também acabei de ver essa notícia. Enquanto falava, ele entregou o Alliance Weekly para Matthew. Matthew focou os olhos e viu que o dedo de Higar estava pressionado em um pequeno artigo. Ele registrou as notícias de alguns magos que se tornaram viciados em lançar feitiços e embarcaram no caminho do crime, roubando um tesouro chamado Speed Gem, do cofre secreto da Aliança. Dizia-se que essa coisa poderia reduzir muito o tempo de espera para lançar feitiços e quebrar o limite diário de lançamento. No momento, esses magos já estavam na lista de recompensas da Seven Sun Alliance. O coração de Matthew pulou uma batida, e ele secretamente memorizou esses nomes. É uma pena que eles tenham fugido para o norte. Caso contrário, poderemos reivindicar outra recompensa. Higar obviamente tinha os mesmos pensamentos. Então, ele bocejou e saiu do salão do escritório sem olhar para trás. Matthew esperou um pouco. Vendo que Higar não tinha intenção de retornar, ele saiu decididamente. Mas quando estava guiando a cabra pelo corredor, ele encontrou Madame Wesley. Matthew a cumprimentou educadamente. Esta parou de limpar e olhou para Matthew. Boa tarde, pequeno Matthew. Aonde você vai? Matthew disse sem mudar sua expressão, voltarei em breve. Madame Wesley apontou. Você está pensando em roubar do trabalho? Matthew sorriu. Isso é um pouco inapropriado, certo? Madame Wesley balançou a cabeça. É bom não trabalhar tanto. Os jovens devem sair do trabalho mais cedo para que tenham tempo de se apaixonar. Ela limpou e de repente disse a Matthew, que estava prestes a sair, mas agora eu sei por que Higar o recrutou. Matthew perguntou curiosamente, por quê? Madame Wesley disse seriamente, antes de você chegar, ele era o que tinha mais tempo livre na residência do senhor. Matthew não entendeu. HMM? Madame Wesley varreu uma pilha de poeira para um canto e disse com um sorriso, mas ele não está mais. Na floresta de carvalhos, a figura de Matthew estava tão ocupada quanto uma abelha trabalhadora. A tarefa de plantar árvores durante esse período de tempo era muito pesada. Ele teve que comandar os zumbis para trabalhar duro. Poucos dias depois, Matthew plantou com sucesso uma mini floresta de carvalhos na terra mais ao norte. Ele estava preocupado que o bosque ficaria muito longe e não seria capaz de formar um efeito coletivo com a floresta de carvalhos original. No entanto, o domínio do carvalho lhe disse que ele estava se preocupando demais. Mesmo que houvesse um espaço vazio e o fim da cicatriz dos mortos entre eles. A floresta de carvalhos de Matthew ainda era um todo. Durante o período de plantio, além de cultivar extensivamente o carvalho da armadura verde, Matthew também escolheu um dia para plantar mais de 1 dúzia de árvores canibais em uma área específica. Essas árvores canibais não pareciam diferentes dos carvalhos comuns. Eles atacariam criaturas vivas com sangue a 1 metro dele. Para evitar acidentes,
Matthew também colocou placas de alerta em diferentes cruzamentos ao lado da árvore canibal e fora da floresta. Floresta de Matthew, há árvores canibais dentro. J. A aparência da árvore canibal não foi rejeitada pelo domínio do carvalho. Pelo contrário, Matthew podia sentir que os outros carvalhos realmente gostavam muito dessas árvores canibais. Apenas as fadas do carvalho estavam insatisfeitas. Mas, contanto que Lulu não dissesse nada, Matthew não se importaria. Além do carvalho, Matthew também transplantou as árvores de chá que trouxe da ilha para a floresta. O clima de Rolling Stone Town era diferente do da ilha Junliu, mas, em teoria, deveria ser mais adequado para o plantio de árvores de chá. Para garantir que a árvore de chá pudesse produzir sementes, Matthew não usou líquido verde nela. Plantas que foram estimuladas não seriam capazes de produzir sementes por muito tempo. Isso era de conhecimento comum no domínio natural. Você poderia usar magia para fazer uma planta crescer rapidamente porque a semente em si já era uma coisa viva. No entanto, esse tipo de crescimento não era sem um preço. O esgotamento excessivo da vitalidade exigia muito tempo para ser desfeito. Essa também era uma das razões pelas quais os druidas geralmente não usavam ativamente o crescimento rápido. Em um piscar de olhos, 7 dias se passaram. No cemitério subterrâneo, Matthew andava de um lado para o outro entre os zumbis. Na semana passada, ele havia plantado árvores meticulosamente e finalmente economizado 168 pontos de aprimoramento. Aí veio o problema. Qual zumbi ele deveria escolher para fortalecer? Não foi uma escolha fácil. Naquela época, Matthew só tinha uma equipe de soldados esqueletos, então ele teve uma escolha limitada. Ele já teve sorte de ter escolhido soldado. E agora, na frente dele estava um mar denso de zumbis. 119 zumbis Silvermoon, incluindo kobolds, GNOLLS, IMPS, demônios inferiores, humanos e até guerreiros sangue de dragão. Claro, também havia uma mulher zumbi que não foi abençoada pelo luar. Matthew observou por um longo tempo e até usou sua percepção equalizada, mas ainda não conseguia tomar uma decisão. Os zumbis eram geralmente bons, mas eram muito medianos. Era difícil para ele escolher o melhor. Matthew estava ficando um pouco irritado. Ele não pôde deixar de pensar. Por que você não tenta escolher alguém? Pensando nisso, Matthew de repente soltou a corda em sua mão. Ele permitiu que a cabra andasse livremente entre os zumbis. Quem diria que no próximo segundo, a cabra de repente gritou de medo, imediatamente depois. Ela começou a correr descontroladamente entre os zumbis. Fim do capítulo. Capítulo 258, você terminou com ele. Sob o comando de Matthew, todos os zumbis ficaram enraizados no chão. No entanto, a aura dos mortos-vivos naturalmente fez os vivos sentirem medo. Anteriormente, ela não sentia nada quando Matthew a segurava, mas quando Matthew soltou a corda, a cabra imediatamente não conseguiu suportar a pressão da multidão de zumbis e só sabia correr. Ela se moveu para a esquerda e para a direita entre os zumbis. Matthew gritou logo atrás. De repente, a cabra soltou um grito triste e sua cabeça bateu no joelho de um zumbi transformado de um guerreiro sangue de dragão. Bang! Seu pescoço se inclinou e ela desmaiou. No entanto, quando ela caiu, seu corpo involuntariamente se inclinou para o lado e todo o seu corpo se moveu uma pequena distância. Matthew a seguiu. No final, ele ficou surpreso ao descobrir que a cabra havia desmaiado na frente de outro zumbi. E era o único em toda a horda de zumbis sem a proteção da armadura da lua sagrada. Senhorita Zumbi, isso é uma coincidência? Matthew foi verificar o hálito da cabra. Felizmente, ela só desmaiou de medo. Caso contrário, ele só poderia melhorar sua eficiência de aprendizado de transfiguração maliciosa comendo carneiro e tomando sopa de carneiro esta noite. Ele ordenou que as pessoas arrastassem a cabra para fora e a amarrassem. Então, ele avaliou cuidadosamente a senhorita Zumbi. Esta última olhou para ele sem expressão. Matthew franziu a testa ligeiramente.
Do ponto de vista puramente numérico, não havia razão para a senhorita zumbi ser alvo de aprimoramento. Ela estava apenas no nível 7, o que era muito inferior aos zumbis transformados dos guerreiros sangue de dragão. Seus 6 atributos também eram muito comuns, e ela nem tinha o buff lua prateada. Além de sua força de combate, ela não mostrou nenhum potencial adicional. Mesmo na noite dos mortos-vivos anterior, ela não disse muito. O sistema a rotulou como uma zumbi burra, e era óbvio que ela não tinha um futuro brilhante. Matthew quebrou a cabeça e só conseguiu pensar em uma coisa boa sobre ela. A sorte dela parece ser muito boa. Foi sua sorte conhecer Matthew, que estava se preparando para realizar a Noite dos Mortos-Vivos. Necromantes podiam avançar por meio desse ritual, e os mortos-vivos também podiam consolidar muito seu fogo da alma por meio desse ritual. Depois disso, ela milagrosamente evitou a esfera celestial dos mortos, o que era raro em todo o pântano de águas amargas. A cabra até esbarrou nela no final. Claro, a ironia era que se ela tivesse tanta sorte, ela não teria morrido e se tornado um zumbi. Esqueça, é ela. Matthew finalmente decidiu acreditar na sorte. Depois de escolher a moça zumbi como seu alvo, ele não hesitou. Ele lançou 11 tiros de fortalecimento consecutivos. Raios de luz de fortalecimento brilharam do nada. Os resultados do aprimoramento estavam disponíveis. Além das atualizações de 2 níveis, que aumentaram o nível da senhorita zumbi do nível 7 para o nível 9, os 9 aprimoramentos restantes eram todos palavras-chave. A qualidade dessas palavras-chave era 1 dourado, 2 roxo, 2 azul, 1 branco, 3 cinza. Matthew ficou feliz e preocupado ao ver a distribuição de cores. Ele estava feliz por ter obtido palavra-chave dourada, o que era um bom sinal. O que o preocupava era que na verdade havia 3 cinzas. Ele estava com medo de que seu coração não aguentasse. Espero que as palavras-chave cinza não estejam vinculadas ao salário. Para combater sua mentalidade, Matthew orou enquanto misturava todas as palavras-chave. A primeira era a palavra-chave dourada com a qual ele mais se preocupava. Sorte verdadeira, versão discreta, dourada, suas criaturas invocadas possuem sorte extraordinária, oculta. Colchete que fecha. Sua sorte geralmente não era a melhor na multidão, mas na maioria das vezes, ela era a segunda melhor. Quando ela está em um grupo de pessoas com um nível médio de sorte baixo, ela terá um número fixo de pontos de sorte. E uma vez que uma existência com sorte extremamente alta aparecesse ao lado dela, sua sorte seria elevada a um nível que era apenas um pouco menor do que o anterior. Esta palavra-chave concederá à sua criatura invocada 2 habilidades, Unboxing Sage e Unexpected Wealth. Unboxing Sage. Quando sua criatura invocada abre um baú de tesouro ou pega um item de armazenamento de uma pessoa morta, há uma chance maior de tornar o saque mais valioso. Pode ser usado 3 vezes ao dia. Unexpected Wealth. Não importa onde sua criatura invocada vá, é possível obter uma fortuna inesperada. Após este efeito ser ativado, ele não seria repetido por 2 semanas. Reject Melee, Grey, sua criatura invocada recusa qualquer forma de combate corpo a corpo. Uma vez que ela encontra um inimigo de perto, ela tentará o seu melhor para escapar. Era realmente relacionado à sorte. Matthew cerrou os punhos com força. Ele sabia que sua percepção nunca mentiria para ele. Embora a descrição da sorte da senhorita Zombie parecesse um pouco estranha, ele entendeu de relance. Contanto que eu encontre uma pessoa com muita sorte e a siga, a sorte da senhorita Zombie também se tornará muito assustadora. Mesmo que ela seja azarada pela má sorte, ela ainda manterá uma boa sorte estável. Ele pensou sobre isso. Matthew olhou ao redor e pensou consigo mesmo que com tantas pessoas, elas não poderiam ser todas azaradas, certo? Quanto ao Reject Melee, Matthew apenas franziu a testa no início, mas logo se acostumou. Ele continuou lendo. Arqueiro da Tempestade, roxo, sua criatura invocada despertou o
Modelo de classe Arqueiro da Tempestade. Força mais 2, agilidade mais 1. Ela também aprendeu as habilidades do Arqueiro da Tempestade: tiro com arco básico, tiro com arco avançado, mestre do tiro com arco, tiro com vento forte, degraus no convés, reparo de navios e mestre do mastro. Fim do capítulo. Capítulo 259. Você terminou com ele. Sua criatura invocada despertou seu nome anterior, Renesme. J. Sabor do mar, cinza. Renesme anseia pelo sabor do mar. Ela é viciada no cheiro salgado do mar. Quando está em terra, ela deve sempre usar acessórios do mar para manter poder de combate suficiente. Itens vestíveis incluem, mas não estão limitados a: uma concha que cheirava a mar, uma pulseira de algas molhadas, peixe defumado ou salgado, uma concha cheia de água do mar. Esta foi a primeira vez que Matthew viu uma criatura invocada despertar seu nome de sua vida anterior. Claro, Peggy era uma exceção. Renesme era claramente uma arqueira que lutava no mar há muito tempo. Ela era boa em tiro de longo alcance e ansiava pelo sabor do mar. Era compreensível que ela não gostasse de combate corpo a corpo. Não é difícil obter acessórios do mar. Matthew deu um suspiro de alívio. As duas primeiras palavras-chave cinza ainda eram aceitáveis. Cabeça inimiga, minha flecha roxa, a habilidade suprema de Renesme. Depois de usar essa habilidade, ela consumirá uma grande quantidade de resistência e não conseguirá puxar o arco por várias horas. Quando ela ativar essa habilidade, ela receberá uma flecha de energia mágica. Depois de atirar com toda a sua força, enquanto o alvo estiver dentro do alcance, não importa quão torta seja a direção da flecha mágica, ela acabará atingindo a cabeça do inimigo. A cabeça do inimigo pegará minha flecha. Essa era uma frase que Renesme adorava dizer quando estava viva. Maus hábitos de mira, cinza. Devido a anos de prática de arco e flecha, Renesme desenvolveu o mau hábito de olhar para as pessoas com um olho. Ela podia fechar um dos olhos de repente em várias situações como se estivesse mirando, o que ocasionalmente deixava pessoas com alta percepção nervosas. Estava tudo bem. Depois de ler as 3 palavras-chave cinza, Matthew deu um longo suspiro de alívio. Desde que não seja relacionado ao salário. Cabeça inimiga, minha flecha, era uma habilidade muito poderosa. A razão pela qual os magos eram tão poderosos era por causa de seu alcance. Arqueiros também tinham vantagens semelhantes, mas comparados aos magos, o limite superior dos arqueiros era menor, mas isso era algo acima do lendário. Arqueiros ainda eram muito úteis abaixo do nível lendário, especialmente a habilidade de explodir as cabeças dos inimigos de forma estável, o que poderia representar uma grande ameaça aos magos. Era difícil desviar de tiros de alcance ultralongo, e escudos defensivos não podiam se defender contra flechas mágicas. A única coisa com que Matthew precisava se preocupar era onde ele poderia encontrar um bom arco para Renesme. Ainda estou pagando os juros das adagas do soldado. Ele pensou no rosto do veterano, velho Felon. Matthew sentiu profundamente sua pobreza. As 2 palavras-chave azuis e uma branca restantes eram relativamente medíocres. Força do braço forte, azul. O braço direito de Renesme tem uma força incrível, o que torna quase impossível para ela perder para pessoas comuns em competições de queda de braço. Ela receberia um bônus adicional no julgamento da força de seu braço direito. Assassino da chuva, azul. Quando Renesme estiver em um ambiente hostil, como chuva forte ou ventos fortes, ela terá a oportunidade de exibir sua força. Precisão, longo alcance, mais um 5%. Manutenção e produção de flechas, branco. Renesme faria suas próprias flechas e realizaria a manutenção diária. No geral, Matthew estava bastante satisfeito com esta rodada de fortalecimento. Pelo menos ele não precisava se preocupar com todos na equipe tendo azar quando ele fosse em aventuras no futuro. Ele colocou Renesme no slot de contrato. O 6º morto-vivo contratado de Matthew nasceu. Ele fez um balanço da escalação de sua equipe de mortos-vivos contratados.
Peggy, que parecia ser uma polivalente, mas na verdade era apenas uma supervisora de logística. O dragão de ossos Philly, que estava sempre lá para pegar o dinheiro de Matthew, e o dragão de ossos sem nome, que estava completamente enfraquecido. O dançarino da lâmina, o rei da torção da virilha, o idiota ganancioso, o cliente regular do reino das sombras, o soldado assassino. O assassino fantasma, Drifter, cujo poder de combate e aparência eram incompatíveis e cujo objetivo principal era assustar as pessoas e lançar ataques furtivos. O arqueiro zumbi Renesme, que ainda estava se desenvolvendo, mas estava destinado a ser um lutador corpo a corpo ruim. Olhando para toda a equipe, Matthew percebeu tristemente que ele era o único que poderia assumir firmemente a pesada responsabilidade de ser um tanque. Guerreiro das Trevas. Preciso pegar 2 guerreiros das trevas. Embora ele tenha dito isso, com seu conhecimento atual e nível de magia, ele ainda estava longe de ser capaz de criar um guerreiro das trevas. Depois de deixar o cemitério, Matthew arrastou um saco para cadáveres até a floresta de carvalhos. Ele desenterrou o corpo sem cabeça de Anderson e o enterrou sob um carvalho. Comparado aos guerreiros das trevas que estavam fora de alcance em um curto período de tempo, era mais realista esperar que o irmão Anderson lhe desse mais presentes de alta qualidade. À noite, sob a orientação do luar, Matthew entrou com sucesso nas Moonlight Woodlands. Ele estava lá por ela. Na semana passada, um grande número de mudas na estufa foram consumidas. Ainda havia algumas sementes de carvalho disponíveis, mas a taxa de crescimento não conseguia acompanhar as necessidades de plantio de Matthew. No entanto, ela não apareceu na frente de Matthew. Ele só pôde tomar a iniciativa de procurá-la. Depois de chegar à floresta, Matthew sentiu por um tempo e ficou surpreso ao descobrir que ela estava realmente nas profundezas da colmeia Zerg. Desde que estávamos na floresta tropical, ela não teve escolha a não ser retornar à floresta do luar para um longo descanso devido à sua fraqueza. Depois disso, ela raramente vinha me procurar. Pensei que fosse porque seu corpo estava fraco, mas agora parece que isso pode ser um aviso da deusa do luar. Matthew pensou, na verdade, não era demais para Ássia fazer isso. Afinal, Matthew nunca havia contribuído para a Sociedade do Luar desde que se tornou um Moonwalker. Fim do capítulo. Capítulo 260, você terminou com ele. Pelo contrário, Ássia estava sendo usada como uma ferramenta por ele. Em comparação, ela já estava dando-lhe cara ao ajudá-lo a teletransportar Rigar e Livike. Parece que é hora de continuar limpando a colmeia. Não posso simplesmente tirar vantagem dos outros. Matthew sabia que sua rota comercial ainda dependia da deusa do luar, então ele planejou mudar sua atitude. Ele seguiu sua conexão com a senhorita Coruja e entrou na colmeia. No final, depois de caminhar por 50 minutos inteiros, ele encontrou ela, que estava assistindo à batalha. Matthew focou seus olhos. A primeira coisa que ele notou foi a figura vigorosa de Samantha. Ele notou que Moonwalker havia se transformado em uma enorme besta coruja e estava lutando contra um grupo de corpos infectados violentos. Não muito longe dela, uma fileira de guardas ferozes estava emergindo de uma caverna baixa. No entanto, os guardas não tiveram a chance de se aproximar de Samantha. Matthew viu uma orc guardando a entrada da caverna. Ela segurava 2 sabres nas mãos e parecia valente. Suas facas não eram como as facas curtas do Soldier, mas 2 facas longas e finas que pareciam sabres longos. Havia mais de uma dúzia de guardas Zerg, e eles atacaram a orc. Ele não viu como esta se moveu. As 2 lâminas em suas mãos giraram, e toda a sua pessoa parecia ter se transformado em um redemoinho de batalha, passando zunindo pela guarda. Toda vez que a luz do sabre piscava, um dos guardas Zerg morria. 10 segundos depois, todo aquele time de guardas morreu. Essa cena fez as pálpebras de Matthew tremerem. Ele já havia lutado com a guarda Zerg violenta antes e sabia o quão aterrorizante esse tipo de monstro de nível 3 era. No mesmo nível, pelo menos 2 a 3 aventureiros eram necessários para derrotar com sucesso uma guarda Zerg violenta.
No entanto, estava claro que a orc havia destruído muitos deles com um único movimento. Foi o suficiente para mostrar o quão poderosa ela era. Ao mesmo tempo, Matthew também sentiu uma sensação de familiaridade pela maneira como ela usava suas lâminas duplas. Prompt: você encontrou uma orc fêmea, Clegg, LV-16. A julgar pela Blade Storm de Clegg, não foi difícil dizer que ela era uma rara Sword Sun reserva. Sword Sun era uma variante do caminho de Monk. Centenas de anos atrás, os orcs aprenderam a usar QI com os monges marciais do leste. Eles combinaram seu próprio físico e compreensão para criar essa técnica poderosa. Comparado ao caminho de Monk Balance, Sword Saints eram frequentemente mais extremos. Muitas de suas habilidades e movimentos eram usados para resistir a magias e feitiços divinos. Isso pode ter algo a ver com a história dos orcs sendo escravizados pelos deuses e magos de alto nível por um longo tempo durante a Era do Iluminismo. Orcs raramente eram vistos nas partes central e sul do continente. A maioria deles se estabeleceu nas planícies ao norte da Ilha Feilai. Portanto, esta santa da espada chamada Clegg foi na verdade o primeiro orc que Matthew viu. Do ponto de vista estético de um humano, a orc fêmea não era agradável aos olhos. Sua pele era marrom escura e os poros em seu rosto eram anormalmente grossos. Ela tinha uma longa trança na cabeça. Durante a batalha, ela enrolava a trança, parecendo vários donuts empilhados juntos. Ela era muito corpulenta e seus músculos eram quase perfeitos. Ela estava vestindo apenas um manto um tanto esfarrapado, mas ninguém ousou dar uma segunda olhada no buraco no manto. Os olhos de Clegg eram muito frios e seus sentidos eram muito aguçados. No momento em que Matthew se aproximou, ela olhou para ele ferozmente. Matthew parou no meio do caminho. Ele não queria mal-entendidos. Diante da poderosa força de combate da Santa da Espada, os inimigos restantes eram naturalmente incapazes de resistir a um único golpe. A batalha terminou rapidamente. Matthew sorriu e foi cumprimentá-la. Ela e Samantha ficaram surpresas. Apenas Clegg permaneceu impassível. Ela olhou para Matthew novamente e virou o corpo. Então, ela disse, friamente para Samantha, vamos encerrar o dia. Quando terminar de consertar o altar, venha me encontrar. Você sabe onde me encontrar. Depois de dizer isso, a figura da orc começou a desaparecer. Clegg, espere, quero apresentá-la a uma amiga. Antes que Samantha pudesse terminar sua frase, a orc desapareceu. Sinto muito, Matthew. A personalidade de Clegg é assim. Ela é muito cautelosa com estranhos. Até eu fui rejeitada algumas vezes quando entrei em contato com ela pela primeira vez. Samantha a defendeu e provocou Matthew com um sorriso. Por que você tem tempo para visitar Moonlight Woodlands? Matthew colocou a mão direita no distintivo de crente e disse com uma expressão devota. Louvado seja o luar. Depois que completei meu avanço, retornei para Moonlight Woodlands o mais rápido possível. Era meu dever ajudar a deusa a resolver seus problemas. Não estou aqui para ser um convidado, senhorita. Samantha parecia muito mais alegre do que antes. Ela realmente riu tolamente por um tempo antes de dizer seriamente. Se você realmente estiver disposto a contribuir para a Moonlight Forest, isso seria o melhor. Agora que tenho a ajuda de Clegg, juntamente com seu exército de mortos-vivos, temos uma chance muito boa de arrasar a colmeia de uma vez. Matthew assentiu surpreso. Samantha pretendia cooperar com ele, o que era completamente diferente de sua atitude anterior. Parecia que algo deve ter acontecido enquanto ele estava fora. Isso fez a atitude de Samantha em relação a trabalhar com ele mudar 180 graus. Matthew adivinhou. Fim do capítulo.